Olá, meus queridos alunos da FAECA Dom Bosco, tudo bem? Espero que esteja tudo muito bem com vocês nessa quarentena. Senhores, a aula de hoje será sobre um delito chamado extorsão. Ele está no artigo 158 do Código Penal. Ele é um crime muito próximo do roubo, porque também exerce a violência ou a grave ameaça com o fim de obter alguma vantagem econômica indevida. A diferença do roubo e da extorsão está na necessidade da participação da vítima para o sucesso da ação. Nós vamos falar disso já já, tá bom? Eu costumo dizer que a extorsão é um misto entre o crime de furto, que é subtrair, mediante violência ou grave ameaça, e o delito de constrangimento ilegal, que vocês vão se lembrar lá no artigo 146, que é obrigar alguém, também mediante violência ou grave ameaça, a fazer ou deixar de fazer algo o qual a lei não lhe impõe. Lembrando que o delito de constrangimento ilegal existe a violência no sentido de fazer, obrigar a vítima a fazer ou deixar de fazer algo. Aqui o raciocínio é bem parecido, porque o agente, o extorsionário, também vai usar a violência ou a grave ameaça para que a vítima faça, deixe de fazer ou tolere que se faça alguma coisa, mas agora com viés estritamente econômico, tá? Lembrando que é um crime contra o patrimônio. Eu vou ler o artigo 158 caput para os senhores, e depois eu vou ler com um pequeno recorte, que a leitura do caput parece confusa. Vamos lá. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Depois ele continua assim: a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Se eu tirar do meio da frase a intenção, o intuito de obter para si ou para outrem a indevida vantagem econômica, o texto fica mais compreensível. Ele fica assim, ó: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar ou que se faça ou deixe de fazer alguma coisa com viés econômico. Tá bom? A pena é a mesma do roubo, ela é reclusão de 4 a 10 anos, e lá na introdução no material de vocês vão tomar a seguinte nota, que eu até comentei, já cheguei a falar no início dos nossos comentários. Na introdução, vocês vão escrever assim, ó: é um crime complexo, que mistura o furto com o constrangimento ilegal. Não obstante a violência ou a grave ameaça, esse delito em especial se faz necessária a atuação da vítima para o sucesso da obtenção ilícita. Senhores, o exemplo clássico da extorsão: eu me deparo com alguém entrando em uma agência bancária, um caixa eletrônico 24 horas. Eu entro nesse caixa, aponto uma arma de fogo e eu anuncio um roubo, anuncio o assalto, comumente dito. A vítima me entrega, então ela faz a entrega do bem que está com ela, do dinheiro que está com ela. Senhores, quando eu falo da necessidade da vítima, quando eu anuncio o roubo e falo entrega o dinheiro, essa entrega é apenas para facilitar a minha ação. Porque se eu quisesse, eu posso simplesmente me direcionar na vítima e pegar o dinheiro dela, no verbo subtrair. Aqui, como o verbo é constranger, e o sentido da extorsão significa que eu não vou subtrair o dinheiro da vítima. Eu faço com que ela me entregue. Mas no roubo também, se eu apontar uma arma e determinar para a vítima que ela entregue o dinheiro, qual é a diferença? A diferença é que a extorsão eu só consigo sucesso se a vítima me entregar. Então, na extorsão, ao contrário do roubo, quando eu entro no caixa eletrônico e anuncio um roubo, e digo, me dê o dinheiro que você tem. O dinheiro que ele já sacou no caixa eletrônico, esse dinheiro ele é roubado. Artigo 157. Agora eu digo para a vítima, usando também da mesma violência ou da grave ameaça: retire o dinheiro que está aí em sua conta. Perceba que a vítima, para retirar o dinheiro, se faz necessário que ela insira ali a senha da agência bancária. Ou, no mínimo, me forneça a agência, a senha dessa conta para que o extorsionário, para que o agente então consiga seu sucesso econômico. Perceba que no roubo,
Quando eu falo me dê, é apenas uma sugestão, eu poderia simplesmente arrancá-la. Na extorsão, a vítima ela deve fazer algo que somente ela consegue fazer, e ela só consegue me fornecer a senha, sem a qual eu não consigo o delito de extorsão. Não sei se ficou claro nesse primeiro momento da necessidade da vítima para o sucesso da extorsão. Tá? Então, retomando na introdução, pequeno texto, eu notaria o seguinte, que a extorsão ela é um furto com constrangimento ilegal, em que há a necessidade da vítima para o sucesso da minha ação. Tudo bem? Bom, as condutas do tipo penal, que é o próximo tópico, tá lá, né? Condutas do tipo. E vocês têm constranger mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter. Bom, letra A, indevida vantagem econômica. Senhores, o que é indevida vantagem econômica? Aquela em que a vítima não deve para o agente. Então é indevida. Porque se a dívida fosse devida e o agente usar da violência ou da grave ameaça para receber essa dívida, o delito não seria o delito de extorsão. Seria o delito de exercício arbitrário das próprias razões descritas lá no artigo 345 do Código Penal. Então, só para exemplificar, se eu usar da violência, entrar na residência do meu inquilino e para cobrar um aluguel atrasado, eu retiro os bens móveis que ali estão, eu não estou praticando extorsão nem roubo, porque o aluguel é devido. Então, eu pratico o crime do artigo 345. Tudo bem? Bom, as próximas elementares do tipo diz assim, né, que é usar, constranger mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter, e aí um pequeno recorte que se diz fazer alguma coisa. E quando o legislador diz fazer alguma coisa, é uma das formas às quais eu consigo praticar a extorsão. Então eu posso usar da violência ou da grave ameaça para que a vítima faça alguma coisa. Como exemplo de fazer alguma coisa, exemplo que vocês vão anotar aí, já na letra B, fazer alguma coisa, são exemplos, fornecer a senha do banco, assinar um contrato, assinar um cheque. Veja que eu estou usando da violência ou da grave ameaça para que a vítima faça alguma coisa, mas fazer com um viés econômico indevido. Então sempre tem um viés econômico aí. Tudo bem? Mas eu também consigo praticar extorsão, segundo o próximo tópico, quando eu obrigo a vítima a deixar de fazer alguma coisa, que está aí na letra C. Então, como é que eu posso praticar extorsão nessa modalidade? Obrigando a vítima a deixar de fazer alguma coisa. Vocês vão marcar como exemplo, constranger a vítima a não cobrar uma dívida vencida, o que é muito comum e configura uma forma de extorsão. Eu chego na vítima, perante a vítima, e aqui a figura inverte, porque ela é quem me deve, eu chego com toda a violência, ou com grave ameaça, e digo a ela, se ela me cobrar essa dívida, ela vai morrer. Então eu uso da violência ou grave ameaça para que ela deixe de fazer alguma coisa, também com viés econômico. Tá? Então o exemplo é deixar de cobrar uma dívida. Tudo bem? O próximo tópico diz tolerar que se faça alguma coisa. Veja que na primeira forma, a vítima faz, na segunda modalidade, ela deixa de fazer, e a terceira modalidade que o legislador nos trouxe é tolerar com que se faça. Como é isso? Eu vou colocar a vítima em uma situação da qual ela não vai reagir, ela não vai fazer, nem deixar de fazer. Mas, da forma que eu a encontrei, eu, extorsionário, vou fazer algo obrigando-a a tolerar aquilo. Por exemplo, eu pego um cheque do qual eu estou devendo e rasgo na frente dela. Rasgo um contrato. E aí a violência é no sentido de que ela tolere com que eu faça aquilo ali. Pegaram os exemplos, senhores? Entenderam? Vamos avançar? Então agora dentro do nosso material, vem a pergunta: quando é que se dá a consumação da extorsão, do delito? Senhores, no roubo, tal qual o furto, o momento consumativo é o momento em que há a inversão da posse. Nesse sentido, o momento em que eu pego para mim o bem,
né? Independente da vítima conseguir reagir ou não, até eu dei o exemplo da empregada doméstica, basta que eu coloque o bem dentro de uma bolsa e estou ali trabalhando, não deu meu horário de expediente. O furto já está consumado. O roubo segue o mesmo raciocínio. A extorsão, não. A extorsão, como eu disse para vocês, ela vai lembrar o delito de constrangimento ilegal. O constrangimento ilegal, se vocês se lembrarem, ele se consuma quando a vítima deixa de fazer ou faz aquilo que o constrangedor lhe obriga. O exemplo que eu dei na nossa aula de constrangimento ilegal é o pai, por exemplo, que agride uma filha para que ela não se prostitua. Quando é que o crime está consumado? Quando a vítima deixa de fazer o ato que lhe foi obrigado após sofrer a violência ou a grave ameaça. Idêntico raciocínio, os senhores vão transpor aqui para o delito de extorsão. Por quê? Porque a extorsão se consuma quando a vítima faz aquilo que o extorsionário lhe obriga a fazer, ou deixar de fazer, independentemente do sucesso econômico da operação. Então, no caso em que eu chego em um caixa eletrônico, aponto uma arma para a vítima e digo, me forneça a senha do cartão. Ou você mesmo, vítima, saca o dinheiro que está aí na sua conta bancária. A vítima obedece o meu comando. Ela me dá a senha, ela anota num papel ali, fala, tó, e sai fora. E eu tento inserir a senha no caixa eletrônico, mas eu não consigo inserir. Senhores, a extorsão está consumada? Plenamente consumada, porque a consumação basta que a vítima realize o ato que lhe foi imposto, ou lhe deixe de realizar aquilo que lhe foi obrigado. O sucesso econômico, ele é indiferente para a consumação da extorsão. Entenderam isso? Então, para tomar uma nota, quando se dá a consumação da extorsão, vocês vão notar, após a realização do ato imposto, independentemente da obtenção da vantagem ilícita. Tudo bem? Fácil. E daí, então, vem o próximo raciocínio, se a consumação se dá com a realização do ato que foi imposto, quando é que se daria a tentativa? A tentativa segue o mesmo raciocínio do constrangimento ilegal. Ele dá quando? Aliás, vamos responder a pergunta. A pergunta é possível a tentativa? Vocês vão notar sim, vírgula. Quando, após sofrer a violência ou a grave ameaça, a vítima não realiza o ato que lhe foi imposto. Legal? Bacana? Então vamos lá. Quando é que ficaria então a tentativa? Vocês vão dar uma olhada no material de vocês e aparece uma forma que eu chamo de intercrimes, que é o caminho do crime, o delito da extorsão. Então a tentativa se daria, segundo o raciocínio, quando há o constrangimento ilegal visando a indevida vantagem econômica. Então quando eu chego no caixa eletrônico e aponto uma arma e digo, passa a senha do cartão. Eu já estou no plano da tentativa, já estou executando o delito de extorsão. Né? E quando é que seria a consumação? Quando a vítima realiza, conforme diz o texto, com a realização pela vítima do comportamento que foi imposto pelo extorsionário. Então eu chego, aponto uma arma para a vítima e falo, passo a senha. Ela me dá a senha. Se ela me dá a senha, a extorsão está consumada. Se ela não me dá a senha, se ela não me der a senha, perceba o raciocínio. E ó, entrei no caixa eletrônico, empreguei a grave ameaça e mesmo assim ela não me deu a senha. A extorsão nessa modalidade será tentada. A consumação, a consumação se dá, repito, quando a vítima fornece a senha, independente do extorsionário conseguir ou não o seu sucesso econômico. Bom, a pergunta é, e se eu entrar, pedir a senha, a vítima me fornece, eu pego o dinheiro que está no banco e saio com esse dinheiro na mão? O que significa conseguir o sucesso econômico? O sucesso econômico é um mero exaurimento dessa conduta. Tudo bem? Então essa tabelinha que está aqui no material de vocês, ela deixa bem claro quais são as etapas da consumação do crime de extorsão. Tudo bem? Nós temos as espécies agora, avançando para o estudo das espécies. Nós temos a simples, pena 4 a 10 anos, a majorada, em que a pena é aumentada de 1/3 até a metade, quando há emprego de armas ou concurso de pessoas. Existe a extorsão chamada qualificada, ela é qualificada quando a vítima sofre lesão corporal
grave durante a ação ou ela morre, né? A extorsão qualificada. E existe uma outra figura qualificada, chamada qualificada pelo sequestro relâmpago. Veja a confusão do legislador, né? Porque tem uma figura lá no artigo 159 que nós vamos estudar, que é chamada extorsão mediante sequestro. Lá na extorsão mediante sequestro, é aquele exemplo clássico que a gente dá ainda no primeiro semestre, em que eu vou sequestrar a vítima e pedir para os seus familiares algum valor econômico para devolver a vítima, né? Condição do preço de resgate. Vejam, aqui não há um sequestro, embora o legislador use erroneamente a expressão sequestro relâmpago. Essa expressão sequestro relâmpago é uma expressão de rua, ela é uma expressão que ela foi criada por quem pratica esse delito, né? Então acabou se batizando por sequestro relâmpago. Mas eu repito, não há um sequestro, tá? Chamado sequestro relâmpago. Na verdade, há uma mera restrição da locomoção da vítima só para que eu consiga o sucesso econômico. Igual exemplo, igual raciocínio no roubo com restrição da liberdade da vítima. Lá no roubo com restrição da liberdade da vítima, lá no 157, eu dava como exemplo o agente que vai roubar um carro e a vítima está dentro do carro. Ele mantém a vítima restringindo a sua liberdade até que ele consiga o sucesso econômico do roubo. Depois ele libera a vítima. Esse período em que ele se valeu da vítima para ter sucesso no roubo, isso não pode ser considerado um sequestro, mas uma mera restrição da liberdade. Porque a intenção não era privar a vítima de sua liberdade, deixando-a em um cativeiro ou em cárcere. Não, a intenção é outra. Aqui o raciocínio ele é idêntico, tá? Mas aqui tem um nome. Tudo bem? Então, é chamada extorsão qualificada pelo sequestro relâmpago. A pena é de 6 a 2 anos. 6 a 12 anos, perdão. E no final, tem uma outra figura, que é o sequestro relâmpago, com resultado, lesão grave ou morte. Eu costumo brincar que é uma qualificadora dentro de uma outra qualificadora. Tá? Então, só para resumir esse último raciocínio, nós temos então uma extorsão que ela se qualifica pela morte ou lesão grave. Nós temos uma lesão grave, uma extorsão que se qualifica pela restrição da liberdade da vítima, é o sequestro relâmpago. E nós temos uma outra terceira figura, que é o sequestro relâmpago, que é uma extorsão, com resultado, lesão grave ou morte. Parece muita coisa, mas vocês vão tirar isso aqui de letra. Tudo bem? Agora vamos lá. Forma simples, vocês vão anotar, ela está no caput. Forma majorada ou circunstanciada, são aquelas do parágrafo 1º, em que o legislador traz como primeira parte se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas. Tá bom? Então vocês vão tomar como nota crime quando executado por 2 ou mais pessoas. A pena ela é majorada. Tá bom? Na segunda parte do mesmo parágrafo 1º, que é uma segunda majorante, nós temos a expressão com emprego de arma. E que o legislador não falou arma branca, arma de fogo, nada, ele falou arma. E como é que eu interpreto arma? De forma ampla. Arma aqui significa qualquer arma, vocês vão anotar. Arma própria ou arma imprópria. Tá? Arma de fogo, uma faca. Professor, lá no roubo, quando há o emprego de arma de fogo, a pena é uma outra majorante, bem mais grave. Aqui tanto faz se a extorsão ela é praticada com um martelo, que é uma arma imprópria, ou ela é praticada com uma arma de fogo de uso restrito. Não tem diferença, tá? É a mesma figura majorante para ambos os casos. Não faz diferenciação como o roubo faz. Tudo bem? Agora vamos lá. Parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. O artigo anterior é o 157. 157, parágrafo 3º, é o delito de latrocínio. Mas não só o latrocínio, é também um roubo com resultado lesão grave. Lá a pena é altíssima, não é?
Então, lá no 157, no roubo com resultado lesão grave, se há lesão grave, a pena é de 7 a 15 anos. E lá no roubo, se houver morte, nós vamos chamar de latrocínio. A pena lá é de 20 a 30 anos. O legislador pegou essa mesma fórmula e colocou na extorsão. Então, se eu estou num caixa eletrônico e digo para a vítima, me dê a senha do banco, e a vítima se recusa, eu efetuo um disparo, deixando ela gravemente ferida, e por conta disso ela me dá a senha do banco, bom, se ela deu a senha do banco, a extorsão está consumada. Mas por conta da violência que eu empreguei, que é o disparo de arma de fogo, a vítima ficou gravemente ferida. Então, a pena ela é de 7 a 15 anos, igual a do roubo com lesão corporal grave. Tá bom? E da mesma forma, como no latrocínio a pena é de 20 a 30 anos, aqui se a extorsão for seguida de morte, a pena também será de 20 a 30 anos. Tá? Então, e esse resultado? Esse resultado ele pode ser doloso, ele pode ser culposo, tanto faz. A vítima ela pode ter desejado, o extorsionário pode ter desejado a morte ou a lesão grave da vítima, como pode ter acontecido por um acidente ao longo da extorsão. Não importa. Se a vítima ficou com lesão grave, a pena é de 7 a 15 anos. E se a vítima sofreu morte, a pena é de 20 a 30 anos. Tudo bem? A primeira nota em relação a isso é que o resultado, esse resultado mais grave, ele pode ser tanto a título de dolo como a título de culpa. Tá bom? Resultado doloso ou culposo, tanto faz. Ponto. A segunda nota. Tal qual no crime de roubo, o legislador usou da expressão violência, ou seja, se da violência resultar lesão grave ou morte. Daí então, vocês vão tomar a segunda nota, que é o seguinte: se esse resultado mais grave resultar de grave ameaça, o delito não será qualificado, por não haver previsão legal. Daí no exemplo que a gente costuma dar, eu entro no caixa eletrônico, digo para a vítima, aponto uma arma e digo para ela, me dê a senha da sua conta. A vítima infarta e morre. Estou ali no plano da extorsão, né? Estou no plano da extorsão. E a vítima morreu. A vítima não morreu em decorrência de um ato de violência, mas de um ato de grave ameaça. Então eu vou responder ali pelo delito de extorsão simples, mais homicídio culposo. Se a causa que a levou a óbito, no caso o infarto, fosse ao menos previsível para o agente. Se não for previsível, nem isso eu responderei. Então eu vou assaltar, por exemplo, um lutador de artes marciais vestido num kimono lá no caixa eletrônico. Eu aponto a arma de fogo para ele e ele infarta. Não vou responder pelo resultado morte a ponto de qualificar a minha extorsão. Porque a morte decorreu de um ato de grave ameaça e não de extorsão. Tudo bem? Perdão, não de violência. Tá bom? O mesmo exemplo, se eu apontar uma arma para a vítima e falar para ela e ordená-la, me dê a senha do banco. Ela me dá a senha do banco. Em seguida eu falo, corre que eu vou te matar. E ela sai correndo. Nisso que ela atravessa a rua, é atropelada e morre. Senhores, não vou responder pela extorsão qualificada, isso porque a morte da vítima não decorreu de um ato de violência, mas de grave ameaça. Vamos analisar no caso concreto, se ao determinar que a vítima, uma arma de fogo, determina que a vítima atravesse a rua, se eu estou agindo ali com dolo de matar, no caso dolo eventual, ou culpa. Tá bom? Pegaram o raciocínio, né? Agora vamos entender essa outra qualificadora, chamada sequestro relâmpago. Então, o parágrafo 3º do artigo 158, que traz a figura do sequestro relâmpago, ele está assim, ó. Seu crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima. E essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena de 6 a 12 anos, além da multa.
Bom, e o que é restrição da liberdade? Acho que eu fui comentando ao longo das primeiras palavras, né, que eu estava falando sobre privação da liberdade, restrição da liberdade. Senhores, a restrição da liberdade, aqui no sequestro relâmpago, vocês vão ter em mente aquela figura, aquele sujeito que entra de novo no caixa eletrônico, aponta uma arma para a vítima e diz: me dê a senha do banco. E a vítima fala: eu esqueci. Estou tão nervosa que eu esqueci. A minha senha está no celular dentro do carro, por exemplo. O que o extorsionário faz? Não vai deixar que a vítima vá até o carro. Então ele vai acompanhando. E entenda acompanhar. Nisso que ele está acompanhando, ele está restringindo a liberdade da vítima. Óbvio, a vítima não está indo lá por vontade própria. Esse ato de conduzir a vítima até o carro, pega a senha, tchau, vítima, eu vou para o caixa eletrônico, ou venha vítima comigo, vamos ao caixa eletrônico, para que você saque então a quantia que eu quero. Esse conduzir, esse tempo, foi necessário para o sucesso da minha vantagem econômica. Né? Lembrando que a vantagem econômica, o sucesso da vantagem econômica, ela é irrelevante para a consumação do delito de extorsão. Entregar a senha já consuma o delito de extorsão. Mas teve algo a mais aí nesse percurso. Né? A vítima teve que sair do lugar e ir para outro. Esse percurso em que foi acompanhando o extorsionário, foi acompanhando a vítima, eu não posso chamar de sequestro, porque a intenção do agente não era privar ela de liberdade em um cativeiro, longe disso. Era apenas restringir a locomoção da vítima para conseguir o sucesso econômico. Isso é o sequestro relâmpago. O sequestro relâmpago ele pode ser feito, por exemplo, em série, em continuidade. Vocês vão ver aqui em São José do Rio Preto, tem agências bancárias que são um frente à outra. Então você atravessa a rua e tem uma agência bancária. Né? Em muitas cidades são assim também. Então eu entrei, a vítima foi no banco A, pegou o dinheiro, ela fala: só posso sacar tanto, mas eu tenho conta no banco ali da frente, eu te acompanho. Veja, restringindo a liberdade da vítima, até que vá a outro banco e realize outro saque. Esse movimento que é chamada restrição da liberdade, é esse movimento que se chama sequestro relâmpago. Então, nos meios policiais, nos meios de rua, eu geralmente falo: eu estou respondendo sequestro relâmpago. De cara, você fala: não houve sequestro, houve uma mera restrição da liberdade. Então, a expressão que está ali na lei é uma expressão legislativa equivocada, mas tudo bem, nós não, né, passamos por cima disso. E que o sequestro relâmpago nada mais é que uma extorsão com uma restrição da liberdade da vítima. Tudo bem? Aqui alguns chamam de saidinha de banco, mas eu costumo falar que a saidinha de banco é mais no roubo com restrição da liberdade. Aqui nós chamamos de sequestro relâmpago. Aliás, é o nome que foi dado a esse delito, sequestro relâmpago. Tudo bem? Então, tomando nota, quando se verifica a restrição da liberdade? Vocês vão começar escrevendo o seguinte, que o termo sequestro, ele é equivocado, pois nessa figura há uma mera restrição na liberdade de locomoção da vítima, suficiente para que o agente consiga a sua vantagem econômica indevida. Ponto. Isso é restrição da liberdade. É isso que é o sequestro relâmpago, que não é sequestro para ser repetitivo. Tá bom? Em seguida tem qual a diferença entre restrição da liberdade e o sequestro. Ó, começa escrevendo assim. No sequestro, há a privação total da liberdade da vítima. Ela vai ficar em um cativeiro ou em uma cela. A liberdade dela não existe. Ela está privada da liberdade. Ponto. Já na restrição da liberdade, há uma temporária limitação da locomoção da vítima. Ponto. Fácil. Fácil. Agora pode acontecer, como eu disse lá anteriormente, do meu delito de extorsão resultar morte ou lesão grave. Também pode acontecer
e o legislador foi atento a isso, até para não deixar o agente impune, do meu sequestro relâmpago resultar morte ou lesão grave. Então a lesão grave ela pode acontecer na extorsão simples ou na extorsão com restrição da liberdade, que é o sequestro relâmpago. Resumindo em duas palavras, o resultado da lesão grave ou morte, ele pode acontecer na extorsão ou ele pode acontecer no sequestro relâmpago. Tudo bem? E o que acontece? Claro, a pena é muito mais elevada. Mas olha só, se resulta lesão corporal grave ou morte, aplica-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Penas altíssimas, se resultar lesão grave, 7 a 15 anos, e se resultar morte, 20 a 30 anos. Pô, é igual ao sequestro relâmpago simples, são as mesmas penas? Sim, são uma das maiores penas do Código Penal. Só vai perder para a próxima da nossa próxima aula. Mas por que o legislador quis colocar a figura do sequestro relâmpago com resultado agravador, se já estava previsto na extorsão simples? Ora, pelo princípio da legalidade, se ele criou a figura do sequestro relâmpago, se durante o sequestro relâmpago ocorre morte ou lesão grave, hoje ele é punido. Mas se não tivesse essa previsão, ele não seria punido. Seria punido apenas na forma do caput. Tudo bem? Então, pelo princípio de legalidade, o legislador, então, quis colocar o sequestro relâmpago também com resultado morte. Tudo bem? Então, o que vocês vão anotar aqui na letra B, no tópico ponto 3.8.3.1, que o resultado pode ser doloso ou culposo e decorre de violência. Tudo bem? Fechou? A última observação é o que está na Lei 8.072 de 90, que é chamada Lei dos Crimes Hediondos, e lá fala no inciso 3 que a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrendo lesão corporal grave ou morte, será considerado hediondo. Agora, para fechar o raciocínio, senhores, eu tenho extorsão simples com resultado morte. E tenho sequestro relâmpago com resultado morte. Quando a lei diz que só o sequestro relâmpago com resultado morte é hediondo, automaticamente ele também está falando que a extorsão simples com resultado morte ou lesão grave não é hedionda. Professor, o roubo com resultado morte, ou seja, latrocínio, ele é hediondo. A extorsão com resultado morte, ela não é hedionda? Não. Por quê? Porque não está prevista na lei dos crimes hediondos. Agora, o sequestro relâmpago com resultado morte é hediondo. Tudo bem? Tranquilos? Senhores, vamos encerrar a extorsão por aqui. Obrigado mais uma vez pela paciência, pela insistência. Não se preocupe com relação às notas, que elas serão todas ajustadas aí a tempo. Já comecei um ajuste hoje, tá? E tudo vai se resolver, tá bom? Então, continuemos a nossa luta, fique em casa, se proteja e até semana que vem. Um beijão. Saudade de todos vocês. Até mais, galera.